Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos mais uma vez aqui para dar continuidade à leitura do livro Pense e Enriqueça. Já estamos caminhando para o final do livro, chegamos à parte onde nós vamos falar sobre medo, como derrotar os 6 fantasmas do medo. Napoleon Hill, ao longo de toda a sua jornada, ele identificou que existem 6 medos que nós precisamos enfrentar, lutar contra eles e derrotá-los. E ele vai nos dar quais são essas ferramentas, vai nos mostrar se realmente, será que esses medos existem? Será que é criação da nossa imaginação? Será que é fruto da nossa imaginação e a gente antecipa determinadas dores quando na verdade a gente simplesmente precisa ir lá fazer e entregar nas mãos do Pai? Vamos descobrir o que Napoleon Hill fala sobre esses medos e como fazê-los para derrotar. Então, como derrotar os 6 fantasmas do medo? Examine-se enquanto estiver lendo isso e descubra quantos fantasmas estão no seu caminho. Olha a primeira instrução. Se examinar, fazer uma autoanálise e descobrir quais são desses fantasmas que ele vai citar que estão no nosso caminho. Antes de você poder usar com sucesso qualquer parte da filosofia Pense e Enriqueça, precisa estar preparado para recebê-la. A preparação não é difícil. Começa com estudo, com análise e uma compreensão dos 3 inimigos que você terá de expulsar. São eles: indecisão, dúvida e medo. Olha os inimigos: indecisão, dúvida, medo. O 6º sentido, ele nunca vai funcionar enquanto essas 3 ou alguma dessas negativas ainda existirem na sua mente. Os membros dessa tríade infernal estão intimamente interligados. Quando um deles é encontrado, os outros 2, pasmem, já estão por perto. A indecisão é a semente do medo. E lembre-se disso quando você estiver lendo. Indecisão é a semente do medo. A indecisão, ela cristaliza a dúvida. E ambas, tanto medo quanto indecisão, se misturam, ela se transforma em medo. Desculpa, gente. Eu acho que eu misturei aqui as coisas, me antecipei. A indecisão, ela cristaliza a dúvida. E ambas, dúvida e indecisão, quando se misturam, elas se transformam em medo. Esse processo de mistura, em geral, ele é lento. Esse é um dos motivos que tornam esses 3 inimigos tão perigosos. Eles germinam e crescem sem que a sua presença seja notada. O restante desse capítulo descreve um fim a se alcançar para que a filosofia Pense e Enriqueça ela possa, como um todo, ser posta em prática. Ele analisa também uma condição que reduziu uma grande quantidade de pessoas à pobreza e afirma uma verdade que precisa ser compreendida por todos aqueles que estão desejosos de acumular riqueza, tanto em termos monetários, quanto riqueza em estado de espírito, que é muito mais valioso que o dinheiro. É interessante a gente ler essa parte, porque muitas pessoas, quando veem esse título aqui, Pense e Enriqueça, já de pronto, já tira uma conclusão acreditando que é somente sobre finanças e .com. Não, aqui nós acabamos de ter uma prova que tanto é para aquelas pessoas que querem realmente alcançar a riqueza financeira material, quanto aquelas pessoas que querem alcançar a riqueza em estado de espírito. E o próprio autor considera que um estado de espírito, a busca por essa riqueza de estado de espírito, ela é muito mais valiosa do que o dinheiro, ok? Voltemos nossa atenção aqui para a causa e a cura dos 6 medos fundamentais. Antes de podermos derrotar um inimigo, nós precisamos conhecer o seu nome, seus hábitos e o lugar onde ele mora. Enquanto você estiver lendo, examine-se cuidadosamente e determine se e qual dos 6 medos comuns se prendeu a você. Não se deixe enganar pelos hábitos desses inimigos sutis. Às vezes, eles permanecem escondidos na mente subconsciente, onde são difíceis de localizar e mais difíceis ainda de erradicar. Os 6 medos fundamentais. Existem 6 medos fundamentais e todo ser humano, em algum momento, padece de alguma combinação deles. A maioria tem sorte se não sofrer de todos os 6. Vai ser numerados a seguir, numa ordem da frequência de sua aparição, e são eles: o medo da pobreza. O medo da pobreza é o centro das preocupações da maioria das pessoas. Segundo medo, o medo da crítica.
medo da má saúde, ou seja, o medo de ficar doente, o medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte. Todos os outros medos, eles são menos importantes. Eles até podem ser reagrupados nessas 6 categorias. Então, olha só, frisem as categorias: medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da perda do amor, medo da velhice e o medo da morte. A prevalência desses medos, elas vão e vêm, como uma maldição para o mundo. Por quase 6 anos, durante a Grande Depressão, nós lutamos contra o ciclo da pobreza e durante a Primeira Guerra Mundial estávamos no ciclo da morte. E logo após a guerra, nós estávamos no ciclo da má saúde, conforme indicado pela epidemia que se alastrou pelo mundo todo. Medos não passam de estados de espírito. E conforme demonstrado repetidamente nos capítulos desse livro, o estado de espírito de uma pessoa, ela está sujeita a ser controlado e direcionado. Olha a chave aqui, gente, de toda essa literatura que nós tivemos a oportunidade de apreciar. Napoleão Hill, ele nos diz como nós devemos fazer para controlar os nossos estados de espírito. Se você está no estado de espírito depressivo, você tem condições de mudar esse estado de espírito para um estado de espírito de alegria, de felicidade. Você pode direcionar e controlar o seu estado de espírito. Então, o indivíduo, ele não pode criar nada que não tenha primeiro concebido na forma de quê? De um impulso de pensamento. Tudo acontece com o pensamento. E junto com essa afirmação, vem outro ainda mais importante. Os impulsos de pensamento, eles começam imediatamente a se traduzir no seu equivalente físico, quer esses pensamentos sejam voluntários ou involuntários. O impulso de pensamento que é obtido por puro acaso de fontes externas à mente da pessoa, pensamentos que são criados em outras mentes, elas podem determinar o destino financeiro, o destino profissional, o destino social de alguém de modo tão seguro quanto os impulsos de pensamento que a pessoa cria pela própria intenção de vontade. Então hoje nós já sabemos que nós podemos, a partir da nossa intenção, criar os nossos pensamentos, a partir do qual a gente vai poder transformar no equivalente físico aquilo que a gente realmente deseja. Estamos estabelecendo aqui as bases da apresentação de um fato que é muito importante para quem não compreende por que algumas pessoas aparentemente têm sorte, enquanto outras pessoas de habilidade, outras pessoas têm habilidade, têm formação, experiência e capacidade intelectual equivalente ou superior, parecem ser fadadas ao fortune. E é verdade, olha só, ele fala assim, um fato muito importante, que algumas pessoas aparentemente têm sorte. Outras pessoas, apesar de ter habilidade, de ter formação, de ter experiência, capacidade intelectual ou coisa equivalente, parecem que estão fadadas ao infortúnio. Isso pode ser explicado pela afirmação de que todos os seres humanos ele tem a capacidade de controle completo da sua própria mente. Com esse controle, obviamente, todos os indivíduos podem abrir sua mente aos impulsos de pensamento vadios, saídos das mentes alheias, ou então fechar a porta com firmeza e só deixar entrar os impulsos da sua própria escolha. Aqui ele está falando, gente, sobre pensamentos de pessoas, pensamentos de mal e não de bem, aqueles pensamentos que chegam pessoas e ficam o tempo todo falando de miséria, falando de dor, falando de desgraça, e daí você de uma certa forma acaba ouvindo e aceitando aquelas informações que estão vindo do outro lado, da outra pessoa, e acaba se prejudicando com isso, alimentando o seu subconsciente com coisas dessa natureza. A natureza, ela dotou os seres humanos com um controle absoluto sobre uma só coisa: o pensamento. Você tem o controle absoluto sobre o seu pensamento. Se você perceber que o seu pensamento não vai te trazer um benefício, imediatamente você precisa mudar, pensar em outra coisa. Isso é tão rápido. É claro que não é fácil, mas quando você começar a desenvolver, você vai perceber que você pode transformar o seu pensamento, mudar a direção dos seus pensamentos. Isso aqui, aliado ao fato adicional de que tudo o que os seres humanos ele cria começa na forma de um pensamento, na forma de uma ideia, conduz até bem de perto do princípio pelo qual é possível denominar medo.
Se é verdade que todo pensamento tende a se revestir com seu equivalente físico, e quanto a isso não paira qualquer dúvida, é verdade também que impulsos de pensamentos de medo e pobreza não podem se traduzir em coragem e ganho financeiro. Olha a comparação que ele diz aqui. Ora, se você tem medo e se você tem um impulso de medo, já tem um medo em si e ainda tem um medo que equivale à pobreza, isso não vai te dar coragem para que você possa ter ganhos financeiros. O povo americano começou a pensar em pobreza após a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. De uma forma lenta, porém segura, esse pensamento de massa se cristalizou no seu equivalente físico, conhecido como depressão. Isso tinha que acontecer. Está em conformidade com as leis da natureza. Eis o medo da pobreza. Não pode haver acordo entre pobreza e riqueza. Não existe acordo. São dois lados de uma moeda, né? É a dualidade. Pobreza de um lado e riqueza do outro. As estradas que conduzem à pobreza e à riqueza, elas seguem direções opostas. Se você quiser riqueza, você precisa se recusar a aceitar qualquer circunstância que conduza à pobreza. A palavra riqueza ela é empregada aqui no seu sentido mais amplo e se refere a estados financeiros, espirituais, mentais e materiais. Percebam, gente, não é só sobre dinheiro. Olha, estados financeiros, ok. Espirituais, você também pode viver uma pobreza espiritual, uma pobreza mental, material. O ponto de partida do caminho que conduz à riqueza, qual é? É o desejo. O desejo é o ponto de partida que te conduz à riqueza. Seja a riqueza financeira, seja a riqueza espiritual, seja a riqueza mental, é a partir do desejo. E no capítulo 1 nós recebemos as instruções completas para o uso adequado desse desejo. Agora, nessa discussão final sobre o medo, receberá instruções completas sobre como preparar sua mente para fazer uso prático do desejo. Aqui, portanto, é o lugar onde você vai se desafiar para determinar com precisão quanto dessa filosofia absorveu até agora. Este é o ponto de partida em que você pode se transformar em profeta e prover exatamente o que o futuro lhe reserva. Se depois de ter lido o que se segue, você estiver disposto a aceitar a pobreza, é melhor você decidir receber a pobreza. Essa é uma decisão que não poderá evitar. Se você exigir riqueza, determine qual é o tipo de riqueza e o quanto dela será necessário para satisfazê-lo. A essa altura, você já deve conhecer o caminho que conduz à riqueza. Receber um mapa que, caso seguido, o manterá nesse caminho. Então, todas as instruções que nós recebemos, desde o capítulo 1 até aqui, se nós colocarmos em prática, certamente a gente já sabe qual é o caminho da riqueza. Ok? E volto a falar, não se trata somente de riqueza, dinheiro, financeira. Riqueza de estados de espírito. Riqueza de recursos, riquezas espirituais. É esse tipo de riqueza que o autor também se refere. Se você deixar de começar ou parar antes de você chegar, ou seja, desistir, a culpa não será de ninguém. Sabe de quem vai ser a culpa? Sua. Exclusivamente sua. A responsabilidade ela é sua. Nenhum álibi vai te salvar de aceitar essa responsabilidade. Se você agora deixar ou se recusar a exigir riqueza da sua vida, será devido a uma coisa apenas. A única coisa que você pode, de fato, controlar é um estado de espírito. E um estado de espírito é algo que a pessoa adota. Ele não pode ser comprado. Ele precisa ser criado. Criado no nosso coração, criado na nossa mente. Por exemplo, agora eu posso sentir uma alegria. Eu posso sentir do fundo da minha alma uma alegria. Isso é um estado de espírito. Mas se eu decidir sentir tristeza, eu posso pensar na tristeza e sentir a tristeza, mas eu decido viver no estado de espírito de alegria. E é isso, é um estado de espírito onde você controla, é você quem define. É algo que você adota, que você escolhe fazer. E ele não pode ser comprado, ele precisa ser desenvolvido, criado. O medo de pobreza é um estado de espírito.
e nada além disso. Mas é o bastante para quê? Para destruir as chances da pessoa ter sucesso em qualquer empreitada. Verdade essa que se torna dolorosamente evidente durante qualquer período de dificuldade e incerteza econômicas. O medo da pobreza, ela paralisa a faculdade da razão, ela destrói a da imaginação, ela mata a autossuficiência, ela mina o entusiasmo, ela desencoraja a iniciativa, ela conduz à incerteza de propósito, ela incentiva a procrastinação, elimina o entusiasmo e torna o autocontrole impossível. Ele tira o charme da pessoa, destrói a possibilidade de um pensamento correto, desvia a concentração do esforço, mata a persistência, reduz a força de vontade a nada, destrói a ambição, anuvia a memória e convida o fracasso em todas as formas imagináveis. Meu Deus! O sangue de Jesus tem poder. Depois de você ler isso, será que você realmente vai abraçar esse fantasma da pobreza, esse medo, esse fantasma do medo da pobreza? Ele mata o amor e assassina as emoções mais sutis do coração. Desencoraja a amizade, convida ao desastre em uma centena de formas diferentes, conduz à insônia, ao desânimo e à infelicidade. E tudo isso, apesar da verdade evidente que nós vivemos num mundo onde há uma superabundância de tudo que o coração poderia desejar e que nada nos separa dos nossos desejos, a não ser a falta de propósito preciso e dos planos que dele derivam. Impressionante, né? O medo da pobreza, ele é sem dúvida o medo mais destrutivo dos 6 medos fundamentais. Ele foi posto no alto da lista porque de todos eles é o mais difícil de dominar. É preciso ter uma coragem considerável para afirmar a verdade em relação à origem desse medo. E uma coragem maior ainda para aceitar a verdade depois que ela estiver estabelecida. O medo da pobreza nasceu da tendência hereditária do ser humano de despojar outros economicamente. Quase todos os animais, eles são motivados pelo instinto, mas sua capacidade de pensar é limitada. Assim, eles saqueiam fisicamente uns aos outros. Com sua noção superior de intuição e sua capacidade de pensar e raciocinar, os seres humanos, eles não devoram os outros humanos no sentido literal da palavra. Eles derivam mais satisfação do ato de devorá-los financeiramente. Os seres humanos são, por natureza, tão avarentos que todas as leis concebíveis elas foram aprovadas para protegê-los uns dos outros. De todas as épocas do mundo sobre as quais nós sabemos alguma coisa, o momento que vivemos agora parece ser aquele mais caracterizado pela loucura de dinheiro. As pessoas são praticamente consideradas sem valor nenhum, a menos que tenham uma gorda conta bancária. Mas se tiverem dinheiro, pouco importando como é que eles conseguiram, como é que eles obteram, eles são membros da realeza ou figurões. Parecem estar acima da lei, mandam na política, dominam os negócios e o mundo inteiro à sua volta se curva por respeito quando eles passam. Nada traz tanto sofrimento e humilhação quanto a pobreza. Só quem vivenciou é capaz de entender seu verdadeiro significado. Não é de espantar que as pessoas temem a pobreza. Por uma extensa linhagem de experiências herdadas, as pessoas com certeza aprenderam que alguns indivíduos eles não merecem confiança quando se trata de dinheiro e de bens materiais. Esse é um fato duro, porém é um fato verdadeiro. A maioria dos casamentos continua a ser motivada pela riqueza de um ou outro parceiro. Não é de espantar, portanto, que os tribunais de divórcios mantêm seu movimento. As pessoas ficam tão ávidas por riqueza que tendem a adquiri-la de qualquer maneira possível, por métodos legais, de preferência, mas também por outros métodos, outros modos, quando isso se faz necessário ou quando isso é mais fácil. Uma autoanálise pode revelar fraquezas que não gostamos de reconhecer. Essa forma de exame ela é essencial para todos que exigem da vida mais do que mediocridade e pobreza. Lembre-se, quando você fizer o autoexame, ponto por ponto, de que você é, ao mesmo tempo, o tribunal e o júri, o advogado de acusação e o advogado de defesa, o requerente e o réu, e quem está sentado julgando é você. Quem está sentado e sendo julgado é você.
Então encare os fatos de frente. Faça a si mesmo perguntas claras e exija respostas diretas. Termine seu exame. Assim que você terminar, você vai saber mais sobre si. E se não se sentir capaz de ser um juiz imparcial neste autoexame, recorra a alguém que o conheça bem para fazer, às vezes, o papel de juiz enquanto você interroga a si mesmo. O que você tem que buscar é a verdade. Obtenha a verdade, custe o que custar, embora ela possa temporariamente deixá-lo constrangido. A maioria das pessoas, se perguntada sobre o que mais teme, responderia: "Ah, não tenho medo de nada." Essa resposta seria inexata, pois poucos se dão conta de que estão presos, tolhidos, exauridos espiritual e fisicamente por algum tipo de medo. A emoção do medo ela é tão sutil, tão profundamente enraizada, que é possível passar a vida carregando esses fardos sem jamais reconhecer a sua presença. Apenas uma análise corajosa revelará a presença desse inimigo universal. Quando você iniciar essa análise, vasculhe profundamente o seu caráter. Eis uma lista dos sintomas que você deve procurar. Vamos conhecer quais são esses sintomas que levam ao medo de pobreza? Primeiro, indiferença. Será que você é indiferente com alguma coisa? Comumente a diferença ela é expressada pelo quê? Falta de ambição. Ah, não tô nem aí. Se tiver que ser, vai ser. Se não, tá tudo bem. Indiferença. Disposição para tolerar a pobreza, ou seja, se a pobreza vier, tá tudo certo. Aceitação sem reclamar de qualquer compensação que a vida possa lhe oferecer. Preguiça mental e física, falta de iniciativa, falta de imaginação, entusiasmo, falta de autocontrole. Os sintomas do medo da pobreza: indecisão. O hábito de permitir que as outras pessoas pensem no seu lugar. Quantas vezes você é questionado: "E aí, você gostaria de fazer isso? O que você acha?" O que tiver que ser. O que você escolher tá bom, tá tudo certo. Ou seja, ficar em cima do muro. Isso é indecisão. Dúvida. A dúvida ela é expressada em geral por álibis e por desculpas que são criados para quê? Para acobertar, para esconder, para explicar ou se isentar dos próprios fracassos. Às vezes revelada na forma de inveja daqueles que têm sucesso, ou crítica, crítica a essas pessoas que têm sucesso. Outro sintoma é a preocupação. Em geral, a preocupação ela é expressada ao apontar defeitos nos outros, por uma tendência a gastar mais do que se tem, pelo desleixo com a própria aparência, pelo semblante fechado e sem franzido, destempero no uso do álcool, às vezes no uso de narcóticos, nervosismo, falta de tranquilidade, constrangimento e falta de confiança em si. Outro sintoma: excesso de cautela. O ato de procurar o lado negativo em qualquer circunstância. Em tudo a pessoa enxerga uma coisa negativa. Até no modo de pensar e de falar sobre o fracasso, sobre o fracasso possível, em vez de se concentrar em meios para obter sucesso. A pessoa fica presa lá ao fracasso, só falando de besteira. Então, conhecer todos esses caminhos para o desastre, mas nunca busca projetos que evitem o fracasso. Esperar, ainda que um excesso de cautela, A pessoa espera o momento certo para começar a pôr as ideias e os planos em ação, até a espera se transformar num hábito permanente. Ela vai ficar esperando o tempo todo, porque não vai ter nenhum momento preciso, a hora certa de ela colocar as ideias em prática. Recordar aqueles que fracassaram e esquecer os que tiveram sucesso. Ver o buraco da rosquinha, mas não prestar atenção na rosquinha em si. O pessimismo que conduz à indigestão, ou seja, aquela pessoa pessimista, Autointoxicação, mau hábito e indisposição. Outro sintoma é a procrastinação, que é o hábito de adiar para amanhã aquilo que você poderia ter feito lá no ano passado. Passar tempo demais criando álibis, criando desculpas e pretextos para não fazer o que tem que ser feito, para não fazer o trabalho. Esse sintoma ele está intimamente relacionado com o quê? Está relacionado também com excesso de cautela, com excesso de dúvida e de preocupação. A recusa em aceitar a responsabilidade quando esta pode ser evitada. Disposição para aceitar um meio termo em vez de travar uma luta dura. Ou seja, a pessoa está muito mais disposta a aceitar mais ou menos do que simplesmente lutar por aquilo que ela realmente acredita. Aceitar dificuldades em vez de canalizá-las e usá-las como plataformas para o avanço.
implorar a vida por centavos em vez de exigir prosperidade, opulência, riqueza, contentamento e felicidade. Planejar o que fazer se e quando for dominado pelo fracasso, em vez de queimar todas as fontes e tornar impossível o recuo. Fraqueza e, com frequência, total falta de autoconfiança, clareza de propósito, autocontrole, iniciativa, entusiasmo, ambição, prudência e capacidade sólida de raciocínio. Esperar a pobreza em vez de quê? Em vez de exigir a riqueza. Então, a associação com aqueles que aceitam a pobreza em vez de buscar a companhia dos que exigem e recebem riqueza. Olha o que ele está nos dizendo aqui, né? Que a gente precisa buscar companhias de pessoas que estejam alinhadas com o mesmo propósito e que estejam dispostas a viver uma vida de riqueza. Riqueza espiritual, riqueza emocional, riqueza mental, riqueza de pensamentos, pensamentos de bem, né? Agora nós vamos falar sobre dinheiro. Haverá quem pergunte: por que você escreveu um livro sobre como enriquecer? Perguntando para Napoleão Hill. Aí fala ainda assim, por que medir a riqueza apenas em termos financeiros? E alguns acreditarão, e com razão, que existem outras formas de riqueza, que não podem ser medidas em termos de dinheiro, mas existem milhões de pessoas que dirão: dê-me todo o dinheiro de que preciso e eu encontrarei tudo mais que quiser. O principal motivo pelo qual escrevi esse livro sobre como ganhar dinheiro é o fato de o mundo ter passado recentemente por uma experiência que deixou milhões de homens e mulheres paralisados pelo medo da pobreza. O que esse tipo de medo faz a alguém foi bem descrito por Westbrook Pegler no New York World Telegram. O dinheiro ele não passa de conchas de mariscos ou discos de metal ou pedaços de papel, e existem tesouros do coração e da alma que ele não pode comprar. Mas a maioria das pessoas, por estar sem dinheiro, não consegue se lembrar disso e manter o ânimo. Quando o homem caminha pelas ruas, abatido, sem conseguir arrumar um emprego, algo acontece com seu espírito. E isso pode ser observado nos ombros caídos, na posição do chapéu, no seu andar e na sua postura. Ele não consegue evitar um sentimento de inferioridade em meio às pessoas com empregos fixos. Embora saiba que eles definitivamente não se comparam com ele em matéria de caráter, inteligência ou habilidade. Essas pessoas, seus amigos até, têm por sua vez um sentimento de superioridade e consideram, talvez, de modo inconsciente, uma baixa de guerra. Ele pode pedir emprestado por um tempo, mas não o suficiente para manter seu padrão de vida habitual, e não pode continuar pedindo emprestado por muito tempo. Mas pedir emprestado em si, quando o homem está fazendo isso para viver, é uma experiência deprimente. E esse dinheiro não tem o poder de reavivar o seu ânimo com o dinheiro do que foi ganho. Nada disso. É claro, nada disso se aplica aos vagabundos ou aos preguiçosos habituais, mas apenas aos homens de ambição e respeito próprio, que são homens normais. Mulheres também, na mesma situação, elas devem ser diferentes. Por algum motivo, nós nunca pensamos nas mulheres quando estamos considerando os destituídos. Elas não são reconhecíveis nas multidões pelos mesmos sinais claros que identificam os homens derrotados. Não estou me referindo, é claro, às bruxas que se arrastam pelas ruas da cidade e são equivalentes aos vagabundos homens consumados. Eu estou me referindo a mulheres razoavelmente jovens, decentes e mulheres inteligentes, e deve haver muitas, mas seu desespero não é aparente. Quando o homem se vê destituído, ele tem tempo de sobra para lamentar a própria sorte. Ele é capaz de percorrer quilômetros para falar com alguém sobre o emprego, para descobrir que a vaga foi preenchida, ou que é um daqueles empregos sem salário base, só com uma comissão pela venda de algumas bugigangas inúteis que ninguém nunca irá comprar. Ao recusar o trabalho, ele se vê novamente na rua, sem ter para onde ir e a não ser qualquer lugar. Então ele sai andando. Vê nas vitrines das lojas de luxos que não são para o seu bico, ele se sente inferior e cede a passagem para outras pessoas que passam para olhá-lo com interesse. Caminha sem rumo até a estação ferroviária ou então entra na biblioteca para descansar as pernas e se aquecer um pouco, mas com isso não constitui procura de emprego. Torna e sai a recomeçar e sai a andar.
Pode não saber disso, mas a sua falta de rumo irá denunciá-lo, mesmo que os próprios contornos de sua figura não fizessem. Ele pode estar bem vestido, com as roupas que sobraram da época em que tinha emprego fixo, mas ele não consegue disfarçar a sua postura caída. Napoleão Hill está falando aqui sobre linguagem corporal, viu? Então ele vê milhares de outras pessoas, contadores, funcionários de escritório ou de farmácia, ocupados com seus trabalhos, e uma inveja deles se brota no fundo da alma. Eles têm independência, têm respeito por si mesmos e têm sua masculinidade, enquanto ele simplesmente não consegue se convencer de que também é um bom homem, embora teça argumentos e chegue a um veredito favorável repetidas vezes. O que faz essa diferença nele é só o dinheiro. Com um pouco de dinheiro, ele voltaria a ser ele mesmo outra vez. Ele está nos chamando a atenção para esses tipos de pessoas que colocam o dinheiro como sendo o essencial, quando na verdade ele fez um apanhado aí de que se ele simplesmente se colocasse, se posicionasse, definisse o seu objetivo e não somente ficasse focado no dinheiro, na verdade ele precisaria tirar o foco do dinheiro para viver uma nova realidade. O medo da crítica. Ninguém pode dizer exatamente como a humanidade começou a ter esse medo, mas uma coisa é certa. As pessoas o têm numa forma altamente desenvolvida. Sinto-me inclinado a atribuir o medo fundamental das críticas àquela parte da pobreza humana que leva as pessoas não apenas a pegarem os bens e objetos alheios, mas a justificar seus atos por críticas ao caráter de suas vítimas. É um fato conhecido que ladrões criticarão aqueles de quem roubam e que políticos buscam cargos não exibindo as próprias virtudes e qualificações, mas sim tentando sujar seus oponentes. O medo da crítica assume muitas formas, a maioria mesquinha e trivial. Os astutos fabricantes de roupas, eles não demoram a capitalizar esse medo fundamental com o qual toda a humanidade foi amaldiçoada. A cada temporada, o estilo de muitos artigos de vestuário de moda. Quem define esses estilos? Com certeza, não são os compradores das roupas, mas os fabricantes. Por que eles mudam o estilo com tanta frequência? A resposta é evidente. Eles mudam o estilo para quê? Para vender mais roupas. Pelo mesmo motivo, os fabricantes de automóveis, com raras e muitas exceções, tá? Mudam o estilo de modelos a cada temporada. Ninguém quer dirigir um carro que não seja do último modelo, embora o modelo antigo possa, na verdade, ser até melhor. Nós descrevemos até agora o modo como as pessoas se comportam sob a influência do medo da crítica, aplicado às coisas pequenas e sem importância na vida. Nós examinaremos agora o comportamento humano quando esse medo afeta pessoas quanto aos mais importantes acontecimentos do relacionamento humano. Considere, por exemplo, alguém que tenha alcançado a idade da maturidade mental, de 35 a 40 anos de idade, como média geral. Se você pudesse ler os pensamentos secretos dessa pessoa, encontraria uma descrença muito forte na maioria das fábulas ensinadas pela maioria dos dogmáticos e teólogos algumas décadas atrás. Não é frequente, porém, encontrar um indivíduo que tenha coragem de afirmar sua crença em relação a esse assunto. A maioria das pessoas, quando suficientemente pressionada, ela preferirá mentir a ter que reconhecer que não acredita em todas as histórias associadas a uma religião, em especial se a sua religião ou se a sua seita for uma daqueles dogmas rígidos e intolerantes quanto aos questionamentos. Por que a pessoa mediana, mesmo na nossa época esclarecida, evita negar sua crença nos aspectos do dogma religioso, que são quase com certeza fabulosos ou fruto de fábulas? A resposta é o medo da crítica. Homens e mulheres foram queimados na fogueira por ousarem expressar suas descrenças em fantasmas. Não é de espantar que nós tenhamos herdado uma consciência que nos faz temer as críticas. Houve um tempo, e não tão distante assim, em que a crítica acarretava punições severas, e em muitos países isso ainda acontece. O medo da crítica priva as pessoas de sua iniciativa, destrói seu poder de imaginação, limita a sua individualidade, retira a sua autoconfiança e lhe causa centenas de outras formas de dano. Os pais, muitas vezes, causam danos irreparáveis aos filhos ao criticá-los. A mãe de um dos meus amigos de infância costumava castigá-lo com uma vara quase que diariamente, completando a sova com a frase: "Você vai acabar na penitenciária antes dos 20 anos.
Sabe o que aconteceu? Ele foi mandado para o reformatório quando ele tinha 17 anos, que é a mesma coisa de uma penitenciária. Então as críticas, elas são uma forma de serviço que todo mundo tem em excesso. Todo mundo tem um estoque de críticas que é recebido de graça, tendo sido solicitado ou não. Os culpados, em geral, são os parentes mais próximos. Deveria ser reconhecido como crime e, na realidade, é um crime da pior natureza. Qualquer pai ou mãe criar um complexo de inferioridade na mente de uma criança por meio de uma crítica desnecessária, empregadores se compreendem a natureza humana, os empregadores que compreendem a natureza humana conseguem o melhor que seus empregados podem dar, não por meio de críticas, mas de sugestões construtivas, pois eles podem obter o mesmo resultado com os filhos. As críticas, elas plantam medo, elas plantam ressentimento no coração humano e, obviamente, elas não geram amor, elas não geram afeto. E quais são os sintomas do medo da crítica? Esse medo ele é quase tão universal quanto o medo da pobreza. E seus efeitos igualmente são fatais para o sucesso pessoal e, sobretudo, porque esse temor ele destrói a iniciativa e ele desencoraja o uso da imaginação. Eis aqui os principais sintomas do medo da crítica: constrangimento, falta de tranquilidade, personalidade fraca, complexo de inferioridade, extravagância, falta de iniciativa e falta de ambição. Falando sobre constrangimento, em geral, ele é expressado por meio do nervosismo, da timidez nas conversas e ao conhecer estranhos, movimentos caniestros das mãos e membros, um olhar esquivo. Quando você percebe a pessoa constrangida, ela fica olhando de um lado para o outro, ela não encara a pessoa. Falta de tranquilidade, ela é expressada por meio de falta de controle de voz, nervosismo na presença de outras pessoas, má postura corporal e uma memória ruim. Personalidade fraca é a falta de firmeza nas decisões, falta de charme pessoal e falta de capacidade para expressar opiniões com firmeza. O hábito de rodear as questões em vez de enfrentá-las diretamente, concordar com os outros sem examinar cuidadosamente as suas opiniões. Complexo de inferioridade, o hábito de expressar aprovação a si mesmo pelo boca a boca e por ações como uma forma de disfarçar um sentimento de inferioridade. Usar palavras de efeito para impressionar os outros, muitas vezes sem conhecer o seu verdadeiro significado. Imitar os outros no vestir, no falar e no modo de se comportar. Gabar-se de sucessos imaginários, isso às vezes transmite a imagem superficial de um sentimento de superioridade. Interessante sobre isso, né? A extravagância, o ato de tentar sempre se equiparar aos outros, gastando mais daquilo que você ganha. Falta de iniciativa é não aproveitar as oportunidades para progredir, medo de expressar opiniões, falta de confiança nas próprias ideias, dar respostas evasivas a perguntas feitas por superiores, hesitar no modo de se comportar e de falar, enganar tanto em palavras quanto enganar por ações. E a falta de ambição nada mais é do que aquela preguiça mental e física, falta de assertividade, lentidão para tomar decisões, tendência a ser influenciado pelos outros, hábito de criticar os outros por trás e lisonjeá-los pela frente, hábito de aceitar a derrota sem protestar, desistir de uma empreitada ao enfrentar a oposição alheia, desconfiar dos outros sem motivo, falta de tato no modo de se comportar e de falar e não disposição para aceitar a culpa pelos próprios erros. Deixa eu beber aqui um pouquinho de água para dar continuidade. O medo da má saúde agora, ou o medo da doença. Esse medo ele pode ser atribuído a uma hereditariedade tanto física quanto social. Com relação à origem, ele está intimamente relacionado com as causas do medo da velhice e do medo da morte, pois ele leva até bem perto da fronteira de mundos terríveis que nós não conhecemos, mas sobre os quais nos ensinaram algumas histórias perturbadoras. Além do mais, algumas pessoas sem ética, dedicadas ao ofício de vender saúde, tiveram muito a ver com manter vivo o medo da má saúde. De modo geral, nós tememos a doença devido às imagens terríveis que foram plantadas na nossa mente do que pode acontecer se a morte nos alcançar. Nós a tememos também devido ao custo econômico que pode ter.
Um médico de boa reputação, ele estimou que 75% de todos aqueles que procuram médicos em busca de seus serviços profissionais, eles sofrem de hipocondria, que são doenças imaginárias. Demonstrou-se de forma muito convincente que o medo da doença, mesmo quando não há o menor motivo para temer, geralmente produz os sintomas físicos da doença temida. A mente humana, ela é mesmo poderosa e influente, e ela é capaz de criar ou destruir. Aproveitando-se dessa fraqueza frequente do medo da má saúde, os fornecedores de remédios populares, eles acumularam fortunas. Essa forma de se aproveitar da humanidade crédula se tornou tão prevalente alguns anos atrás que a Collier's Weekly Magazine fez uma campanha acirrada contra alguns dos piores infratores no ramo dos remédios populares. Por meio de uma série de experimentos conduzidos alguns anos atrás, demonstrou-se que as pessoas elas podem adoecer pela simples sugestão. Conduzimos uma experiência fazendo 3 conhecidos visitarem as vítimas. Cada visitante fez a seguinte pergunta: o que você tem? Você parece muito doente. O primeiro a fazer a pergunta em geral provoca na vítima um sorriso e um despreocupado. Ah, nada, eu estou bem. E o segundo, em geral, ele recebia como resposta a afirmação: ah, não sei muito bem, mas eu estou me sentindo mal mesmo. E o terceiro, ao perguntar, em geral, ele recebia como resposta a franca admissão de que a vítima estava mesmo se sentindo adoentada. Tente fazer isso com algum conhecido, caso você duvide que ele venha se sentir mal, mas não leve o experimento longe demais, pois algumas pessoas podem, de fato, desenvolver sintomas físicos sérios em relação à sugestão. Existe uma determinada seita religiosa cujos membros se vingam dos inimigos pelo método da bruxaria. Eles chamam isso de lançar um feitiço sobre a vítima, e há relatos confiáveis de que alguns indivíduos realmente morrem após serem alvos de bruxaria. Existem indícios acachapantes de que a doença às vezes começa com um impulso de pensamento negativo. Esse impulso ele pode ser passado de uma mente para outra por sugestão, ou então ele pode ser criado pelo indivíduo na própria mente. Um homem que é abençoado com mais sabedoria do que esse incidente poderia levá-lo a crer, e certa vez falou: quando alguém me pergunta como eu estou me sentindo, minha vontade é sempre responder derrubando a pessoa no chão. Os médicos, às vezes, mandam os pacientes tratar da saúde em climas diferentes porque é preciso uma mudança de atitude mental. A semente do medo, da má saúde, ele vive em toda a mente humana. A preocupação, medo, desânimo, decepção amorosa e profissional fazem essa semente germinar e crescer. Toda forma de pensamento negativo, ela pode prejudicar a saúde. Um rapaz, ele teve uma decepção amorosa devastadora, que o levou a ser hospitalizado. Ele passou meses sofrendo de uma depressão debilitante. Um psicoterapeuta, ele foi chamado. O psicoterapeuta mudou a enfermagem e pôs o paciente sob os cuidados de uma jovem muito encantadora, que começou, após combinar previamente com o terapeuta, a mimá-lo e cobri-lo de afeto desde o primeiro dia de trabalho. Em 3 semanas, o paciente teve alta do hospital, ainda sofrendo, mas agora de um mal inteiramente diferente. Ele estava apaixonado outra vez. E o remédio foi uma farsa. Mas o paciente e a enfermeira, eles acabaram se casando. Olha, ambos gozam de uma boa saúde no momento em que escrevo. Interessante, né, essa experiência. Sintomas do medo da má saúde. Quais são os sintomas do medo da doença, né? Os sintomas desse medo, eles são quase que universais. São autossugestão inadequada. O que é isso? É o ato de usar negativamente a autossugestão, procurando e esperando encontrar os sintomas de todo tipo de doença. Gostar de ter doenças imaginárias e falar nelas como se fossem reais. O hábito de experimentar todos os modismos e as manias que são recomendadas pelos outros como se tivesse um valor terapêutico. Demorar-se em detalhes sobre cirurgias, acidentes e outras formas de doença. Experimentar dietas, exercícios físicos e regimes redutores de peso sem a orientação de um profissional. Confiar excessivamente na experimentação com remédios caseiros, remédios populares e porções de charlatões. Outro sintoma da doença, do medo da doença, é a hipocondria. O hábito de falar sobre doenças, concentrar a mente no tema das doenças e esperar sua aparição até algum sintoma nervoso acontecer. Nada que venha em frascos é capaz de curar esse mal.
Ele é causado por pensamentos negativos. E apenas o pensamento positivo pode trazer a cura. Dizem que a hipocondria, que é um termo médico que significa doenças imaginárias, a hipocondria ela causa tanto mal quanto a doença que se teme vir a causá-lo. A maioria das chamadas doenças nervosas, ela advém de males que são imaginários. Falta de exercício. O medo da má saúde muitas vezes interfere na prática adequada de exercícios e resulta no excesso de peso, por fazer a pessoa evitar a vida ao ar livre. Outro sintoma é a suscetibilidade a doenças. O medo da má saúde ele diminui a resistência natural do corpo e cria uma condição favorável para qualquer forma de doença com a qual se possa ter contato. O medo da má saúde ele está com frequência relacionado ao medo da pobreza, principalmente no caso do hipocondríaco, que vive constantemente preocupado com a possibilidade de ter que pagar honorários médicos, contas de hospital e etc. Esse tipo de pessoa passa muito tempo se preparando para a doença, falando na morte, poupando dinheiro para comprar jazigos para despesas funerárias. Outro sintoma é superproteger a si mesmo. O hábito de tentar obter a empatia alheia, usando uma doença imaginária como isca, as pessoas com frequência recorrem a esse tipo de truque para evitar trabalhar. O hábito de se passar por doente para disfarçar a simples preguiça ou como álibi para a falta de ambição. Outro sintoma é o destempero. O ato de fazer uso de álcool ou narcóticos para anestesiar dores como cefaleias, neuralgias e etc., em vez de eliminar a sua causa. E o hábito de ler sobre doenças e se preocupar com a possibilidade de ser acometido com elas. O hábito de ler, escutar ou ver anúncios de remédios populares. Ou mesmo nos dias atuais, o hábito de entrar na internet e buscar saber sobre uma manchinha que saiu na sua pele, por exemplo. A pessoa vai lá, entra na internet, encontra várias informações e já começa a acreditar que aquela manchinha ali já é um câncer. E aí ela já desenvolve a hipocondria e muito provavelmente pode acontecer de realmente ela ser acometida de câncer por conta desses pensamentos negativos. Outro medo é o medo da perda do amor. A fonte original desse medo ele é inerente e não precisa de muita descrição. Ele, evidentemente, do lado masculino, nasceu da ancestral e, pelo visto, inerente natureza polígama dos machos da espécie humana e da sua propensão ao roubar as parceiras dos outros. Ele também deriva do lado feminino, dos instintos maternais das mulheres e da sua necessidade de proteção durante os períodos de gravidez e dos cuidados com o recém-nascido. Tanto homens quanto mulheres, portanto, têm uma base biológica e comportamental para temer a perda do amor ou da companhia de um parceiro. O ciúme e outras formas semelhantes de neurose, eles nascem, portanto, do medo hereditário dos seres humanos da perda da segurança, representada pela perda do amor e da companhia de outra pessoa. Esse medo é o mais doloroso dos 6 medos fundamentais. Ele provoca mais caos no corpo e na mente do que qualquer um dos outros medos fundamentais, e ele pode levar a problemas mentais gravíssimos. Como indicado anteriormente, o medo da perda do amor, ele provavelmente remonta à Idade da Pedra, quando os machos roubavam a fêmea por meio da força bruta. Eles continuam a fazê-lo nas civilizações modernas, só que agora com outra técnica. Em vez da força, hoje eles usam o atrativo do convencimento romântico, a promessa de belas roupas, carros e joias caras, o acesso ao poder econômico, entre outras iscas bem mais eficazes do que a força física. Os hábitos masculinos eles não mudaram desde os primórdios da civilização, mas eles são demonstrados de outra forma. Uma análise cuidadosa mostrou que as mulheres, em geral, elas são mais suscetíveis do que os homens ao medo da perda do amor. Esse fato é fácil de explicar. Mulheres de todas as épocas aprenderam por experiência que os homens, considerados em grupo, eles são polígamos por natureza e não merecem confiança nas mãos de rivais. E quais são os sintomas da perda do amor? Os sintomas são ciúme, encontrar defeitos e jogo. O ciúme, ele é o ato de desconfiar de amigos e pessoas queridas sem qualquer indício razoável. O ciúme é uma forma de neurose
que às vezes se torna violenta sem a menor causa. O hábito de acusar o marido, acusar a mulher de infidelidade sem fundamento, desconfiança generalizada de todos, confiança em absolutamente ninguém. E outro sintoma é você ficar encontrando defeito. O hábito de encontrar defeitos em amigos, em parentes, colaboradores profissionais e pessoas queridas diante da menor provocação ou sem qualquer motivo. Outro sintoma é o jogo. O hábito de jogar, roubar, trapacear e correr outras formas de risco de modo a conseguir dinheiro para pessoas queridas na crença de que o amor pode ser comprado. O hábito de gastar mais do que se ganha ou de se endividar para dar presentes a pessoas queridas com o objetivo de causar boa impressão. Insônia, nervosismo, falta de persistência, força de vontade fraca, falta de autocontrole, falta de autoconfiança e mau humor. Vamos agora ver o medo da velhice. Depois a gente vê o medo da morte para poder finalizar, tá? Então vamos lá ao medo para poder finalizar todos os 6 medos e não ter que passar para o próximo capítulo. O medo da velhice. Esse medo ele vem sobretudo de 2 fontes. Primeiro, da ideia de que a velhice ela pode trazer consigo a pobreza. A segunda origem, e de longe a mais comum, são os pensamentos oriundos de ensinamentos falsos ou cruéis do passado, que foram misturados bem demais com o temor do inferno e outros bicho-papões astutamente que são criados para escravizar as pessoas por meio do medo. No medo fundamental da velhice, as pessoas têm 2 motivos muito sólidos para a sua apreensão. Um que é originado pela desconfiança de que os outros possam se apossar de quaisquer de seus bens mundanos, e o outro pelas terríveis imagens do mundo inferior plantadas em suas mentes pela hereditariedade social, desde antes que tivesse pleno domínio sobre seus poderes de raciocínio. A possibilidade de adoecer, que se torna mais frequente conforme as pessoas envelhecem, também é uma causa que contribui para o medo da velhice. Como ninguém aprecia a ideia de uma diminuição do poder de atração e da atividade sexual, outra causa do medo da velhice é a libido. A causa mais comum do medo da velhice está ligada à possibilidade da pobreza. O asilo e tudo aquilo que a palavra transmite não é uma palavra bonita. Ela causa um arrepio na mente de todos aqueles que precisam enfrentar a possibilidade de ter que passar seus últimos anos empobrecidos e constantemente preocupados com os custos da vida cotidiana quanto às necessidades especiais da velhice. Outra causa que contribui para o medo da velhice é a possibilidade de perder a liberdade e a independência, já que a idade avançada pode trazer consigo a perda tanto da liberdade física quanto da liberdade econômica. E quais são os sintomas? A tendência a diminuir o ritmo e desenvolver um complexo de inferioridade na idade da maturidade mental, ou seja, por volta dos 50 anos, acreditando equivocadamente que se está declinando por causa da idade. A verdade é que os anos mais úteis de uma pessoa, tanto do ponto de vista mental quanto espiritual, são aqueles que são compreendidos entre os 50 e os 60 anos. Outro sintoma do medo da velhice é o hábito de ficar falando e pedindo desculpas por ser velho, apenas porque se chegou aos 60 ou 70 anos, em vez de inverter a regra e expressar gratidão por ter alcançado a idade da sabedoria e da compreensão. Outro sintoma é o hábito de matar a iniciativa, a imaginação e matar a autoconfiança, acreditando equivocadamente que se é velho demais, ou seja, que a pessoa já está velha demais para exercer quaisquer dessas qualidades. O hábito do homem ou da mulher de 50 ou 60 anos de se vestir com o objetivo de parecer bem mais novo e exibir trejeitos de juventude, o que o levará a ser ridicularizado ou ridicularizado, tanto por parte de amigos quanto por desconhecidos. E agora nós vamos ver sobre o medo da morte, que para algumas pessoas é o mais cruel de todos os medos. A razão para isso é óbvia. Na maioria dos casos, as terríveis pontadas de medo são associadas à ideia de morte. Elas podem ser postas diretamente na conta do fanatismo religioso. Os chamados pagãos têm menos medo de morrer do que os mais civilizados. Durante milhares de anos, os seres humanos vêm fazendo as mesmas perguntas, ainda sem resposta. Quando? Para onde? E de onde vim e para onde irei? Durante as épocas mais obscuras da história, os mais astutos e habilidosos não demoraram a oferecer respostas a essas perguntas, por um preço. Veja agora a principal origem do medo da morte. Venha à minha tenda, abrace minha fé,
Aceite meus dogmas e eu lhe darei uma passagem que lhe permitirá entrar direto no paraíso quando você morrer. Brada um líder do sectarismo. Fique fora da minha tenda, diz o mesmo líder, e o diabo vai levá-lo embora e você vai arder em chamas por toda a eternidade. Eternidade é muito tempo. Fogo é uma coisa terrível. A ideia de um castigo eterno pelo fogo não só faz as pessoas temerem a morte, como frequentemente a faz perder a razão. Ela pode destruir o interesse pela vida e tornar a felicidade impossível. Durante minhas pesquisas, examinei um livro intitulado Um Catálogo de Deuses, no qual eram listados os 30.000 deuses que a humanidade venerou ao longo dos tempos. Imagine isso, 30.000 deuses, representados por um tipo de coisa, de um camarão de água doce até um ser humano. Não é de se espantar que as pessoas tenham passado a temer a chegada da morte. Embora os líderes religiosos não consigam conceder um salvo-conduto para um paraíso, nem tampouco, na falta deste, obrigar os desafortunados a descerem para o inferno, essa última possibilidade parece tão terrível que sua simples ideia se apodera da imaginação de um modo tão realista que paralisa a razão e cria o medo da morte. Na verdade, ninguém sabe ao certo como são o paraíso ou o inferno, nem se qualquer um deles existe. É justamente essa falta de conhecimento positivo que abre a porta da imaginação das pessoas para os charlatães, possibilitando-lhes entrar e controlar essas mentes com seu arsenal de truques e modalidades diversas de fraude e engambelação religiosa. O medo da morte não é tão comum hoje quanto na época em que as grandes faculdades e universidades não existiam. Os cientistas acenderam sobre o mundo a luz da verdade e essa verdade está rapidamente libertando homens e mulheres desse terrível medo da morte. Os rapazes e moças que frequentam nossas faculdades e universidades não são mais tão facilmente impressionáveis pelo medo do inferno, graças ao auxílio da biologia, da astronomia, da geologia e de outras ciências correlatas. Os temores da idade das trevas que dominavam a mente humana e destruíram a razão das pessoas já foram dissipados. Os manicômios ficaram lotados de gente enlouquecida por medo da morte. Esse medo ele é inútil. A morte ela virá, pouco importando o que qualquer um possa pensar a respeito. Aceite isso como uma necessidade e tire esse pensamento da cabeça. A morte ela faz parte da vida. Caso contrário, ela não chegaria para todos. E talvez ela não seja tão ruim assim quanto se tem retratado. O mundo inteiro é feito de 2 elementos apenas: energia e matéria. Na física elementar, aprendemos que nem a matéria e nem a energia, e são as 2 únicas realidades conhecidas, nenhuma delas podem ser criadas ou destruídas. Tanto a matéria quanto a energia, elas podem ser transformadas, mas nenhuma pode ser destruída. A vida é energia. Se nem a energia nem a matéria podem ser destruídas, então a vida ela não pode ser verdadeiramente destruída. Assim como outras formas de energia, ela pode passar por vários processos de transição ou de mudança, mas não pode ser destruída. A morte é apenas uma transição. Mas se a morte não for uma mera mudança ou transição, nada vem depois dela a não ser um sono longo, eterno e tranquilo, e não há nada a temer no sono. Seja como for, desse modo, você pode eliminar para sempre o medo da morte. E quais são os sintomas do medo da morte? Em geral, é o hábito de pensar em morrer em vez de aproveitar o máximo da vida. É um hábito que se deve, em geral, à falta de propósito, à falta de ocupação adequada. Esse medo ele é mais provavelmente entre os idosos, mas às vezes os mais jovens também padecem desse medo. O maior de todos os remédios para o medo da morte é o quê? É um desejo ardente de sucesso, sustentado por um serviço útil prestado aos outros. Pessoas ocupadas raramente têm tempo para pensar em morte. Elas acham a vida empolgante demais para pensar na morte. Às vezes o medo da morte está intimamente ligado ao medo da pobreza, quando a morte da pessoa faria seus próximos serem atingidos pela pobreza. Em outros casos, o medo da morte ele é causado pela doença e pela consequente destruição da resistência física do corpo. As causas mais comuns do medo da morte são a saúde ruim, a pobreza, a falta de ocupação adequada, a decepção amorosa, insanidade e fanatismo religioso.
E daí vem a preocupação, que é um estado mental que tem por base o medo. A preocupação age de forma lenta e de forma persistente. Ela é insidiosa, ela é sutil e passo a passo a preocupação vai penetrando até paralisar a faculdade racional da pessoa e destruir sua autoconfiança e sua iniciativa. A preocupação é uma forma de medo constante, causada pela indecisão e, portanto, um estado mental passível de ser controlado. Uma mente inquieta não tem remédio. O que gera uma mente inquieta é a indecisão. E a maioria das pessoas, elas carecem da força de vontade necessária para tomar decisões depressa e de mantê-las depois que elas forem tomadas, mesmo em condições profissionais normais, em períodos economicamente conturbados, como aquele que o mundo acabava de atravessar. Os indivíduos, eles são prejudicados não apenas por sua natureza inerente de serem lentos para tomar decisões, mas pela influência da indecisão de outros que estão à sua volta, que criou uma situação de indecisão em massa. E durante uma recessão econômica internacional, a atmosfera do mundo inteiro ela pode ser ocupada pela gripe do medo e pela preocupanicite. Eita, olha o nome que ele deu à preocupação. Preocupacionite. 2 germes, gripe do medo e preocupacionite. 2 germes de doenças mentais que podem se propagar rapidamente. E só existe um antídoto conhecido para esses germes. Qual é? O hábito da decisão rápida e firme. Se você tomar uma decisão, tome uma decisão rápida. Se você tiver que mudá-la, mude de forma lenta, mas permaneça firme. Além do mais, esse é um antídoto que todo indivíduo deve administrar por conta própria. Quando tomamos a decisão de seguir uma linha de ação clara, não nos preocupamos com as condições. Certa vez entrevistei um homem que seria eletrocutado dali a 2 horas. O condenado era o mais calmo dos cerca de 8 homens que se encontravam no corredor da morte junto com ele. Essa tranquilidade me levou a lhe perguntar qual era a sensação de saber que dali a pouco tempo ele partiria rumo à eternidade. E com um sorriso confiante no rosto ele respondeu: é uma sensação boa. Pense só, irmão, meus problemas em breve vão acabar. Eu nunca tive nada na vida, exceto problemas. Foi difícil conseguir comida, roupas, e em breve eu não vou precisar mais dessas coisas. Eu sinto-me bem desde que tive a certeza de que vou morrer. E nessa hora eu decidi aceitar meu destino num estado de espírito positivo. Enquanto falava, ele devorava um jantar de qualidade suficiente para 3 pessoas, comendo cada garfada do prato que tinham lhe trazido e parecendo saborear a refeição tanto quanto se nenhum desastre o aguardasse. O que permitiu a esse homem se resignar ao próprio destino foi a decisão. A decisão também pode evitar que a pessoa aceite circunstâncias indesejadas. Por meio da indecisão, os 6 medos fundamentais, eles se traduzem num estado de preocupação e ansiedade. Livre-se para sempre do medo da morte, tomando a decisão de aceitá-la como um acontecimento inevitável. Elimine o medo da pobreza, tomando a decisão de virar com qualquer riqueza que conseguir acumular sem preocupação. Imobilize o medo da crítica, tomando a decisão de não se preocupar com o que os outros pensam, fazem ou dizem. Elimine o medo da velhice, tomando a decisão de aceitá-la, não como uma limitação, mas como uma grande bênção que traz consigo uma sabedoria, um autocontrole e uma compreensão desconhecidas para você. Reconcilie-se com o medo da doença, tomando a decisão de esquecer os sintomas. Controle o medo da perda do amor, tomando a decisão de viver sem amor se for preciso. Mate o hábito de se preocupar de todas as maneiras possíveis, tomando uma decisão geral e abrangente de que nada que a vida tem a oferecer vale o preço da preocupação. Essa decisão vai te trazer equilíbrio, paz de espírito e tranquilizará seus pensamentos e por fim lhe oferecerá felicidade. Aqueles cujas mentes estão tomadas pelo medo não só destroem as próprias chances de agir de modo inteligente, mas também transmitem essas vibrações destrutivas para as mentes de todos aqueles que entram em contato com eles, destruindo suas chances também. Até mesmo um cachorro ou um cavalo, ele sabe quando falta coragem ao seu dono. Além do mais, um cachorro ou um cavalo, ele vai captar as vibrações de medo que são irradiadas pelo dono e se comportar de modo condizente. Se descermos a escada de inteligência do reino animal, encontraremos a mesma capacidade de captar as vibrações do medo.
As vibrações do medo, elas são transmitidas de uma mente para outra de um modo tão veloz e tão seguro quanto o som da voz humana passa de uma estação transmissora para o aparelho receptor de rádio. A pessoa que, ao falar da expressão a pensamentos negativos ou destrutivos, ela praticamente está fadada a vivenciar os resultados dessas palavras na forma de uma reação destrutiva. A liberação de impulsos de pensamento destrutivos por si só, sem o auxílio de palavras, também produz uma reação em mais de um formato. Em primeiro lugar, talvez o mais importante a ser lembrado, é que a pessoa que libera pensamentos de natureza destrutiva, ela terá prejuízos pela destruição da faculdade da imaginação criativa. Em segundo lugar, a presença na mente de qualquer emoção destrutiva, ela desenvolve uma personalidade negativa que repele os outros e muitas vezes os transforma em antagonistas. E a terceira fonte de danos para a pessoa que abriga ou libera pensamentos negativos é o seguinte fato: os impulsos de pensamentos negativos, eles não causam apenas danos aos outros, mas também se alojam na mente subconsciente daquela pessoa que libera, tornando-se assim parte da sua personalidade. Um pensamento não se encerra pelo simples fato de ser liberado. Quando o pensamento é liberado, ele se espalha em todas as direções, mas também ele se aloja permanentemente na mente subconsciente daquela pessoa que falou, de quem o libera. Eu presumo que sua missão na vida seja alcançar o sucesso. E para ter sucesso, você precisa de paz de espírito. Você precisa adquirir as necessidades materiais da vida e, acima de tudo, alcançar a felicidade. Todos esses indícios de sucesso começam na forma de um impulso de pensamento. Você pode controlar sua mente. Você tem o poder de alimentá-la com quaisquer impulsos de pensamento que você escolher. E junto com esse privilégio vem também a responsabilidade de usá-lo de um modo construtivo. Você é o senhor do seu destino aqui na Terra. Com tanta certeza quanto tem o poder de controlar os seus próprios pensamentos, você pode influenciar, direcionar e eventualmente controlar seu ambiente, tornando sua vida o que quiser que ela seja. Ou você pode deixar de exercer o seu privilégio de moldar a própria vida, atirando-se assim num vasto mar das circunstâncias, onde você será arremessado de um lado para o outro, feito um pedaço de madeira nas ondas do oceano. Uau! A gente vai finalizar por aqui esses 6 medos fundamentais. Eu não sei se fez muito sentido para você, mas para mim fez muito sentido. Que leitura fenomenal. Que você possa voltar ao início e ouvir novamente, assistir esse vídeo, para que você possa captar ainda mais informações, porque é um conteúdo extraordinário. E que se você até aqui não leu, não ouviu todos os áudios que foram feitos de todos os capítulos do livro, este vídeo aqui deste áudio, ele é fenomenal. E ele vai te trazer tipo um salto, onde você vai poder, a partir do que for aplicado aqui, a partir do que você entender sobre esses medos, já é algo que vai fazer muita diferença na tua vida. Para você que está no Instagram ou no YouTube, eu quero finalizar dizendo para que você possa, se você gostou, curtir, compartilhar. Se ainda não está inscrito no meu canal, aproveita a oportunidade para se inscrever e desde já gratidão pela oportunidade de compartilhar com você todo esse conhecimento. Beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau!